Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 hoje. Dois últimos capítulos, dois últimos estudos, nós temos falado sobre o pastor, temos falado sobre a liderança da igreja e temos falado de forma muito forte a respeito disso, falando que tanto a igreja precisa ter discernimento mais claro a respeito de sua liderança, não só a liderança local, mas os falsos mestres que tem por aí, como também a igreja deveria tê-los apenas como modelo e não ter pena de qualquer problema que eles estejam passando, porque não é digno de pena, é digno de oração, de amor, de cuidado, mas não de pena. Quando chegamos nesse capítulo 10, nós nos deparamos agora com Paulo, falando o que ele falou a respeito de si mesmo, dos direitos, dos deveres, da liberdade que ele tinha de consciência, e como a consciência lhe prendia a um tipo de conduta muito restrita, mas ele fazia por amor e não por obrigação. Depois que Paulo fala a respeito de si, ou do ministério pastoral, ele agora fala a respeito da igreja, e ele traz uma advertência forte para a vida da igreja, falando sobre o cuidado da gente que é membro da igreja não se perder com uma coisa que a gente reputa muitas vezes como sendo a coisa dos ímpios, dos de lá de fora, chamada idolatria. Esse capítulo 10, o grande conceito que Paulo está tratando é justamente sobre idolatria. Queria pedir para você abrir sua Bíblia, então, no capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. No versículo 14, talvez o centro desse texto, ele fala: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, tudo que está antes, e depois nós entendemos que ele está falando sobre esse processo de idolatria do coração humano. Então queria que você fosse acompanhando comigo a leitura e a gente vai acompanhando também os slides aqui. Diz assim o texto, os primeiros versículos fala: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, preste atenção. Paulo está falando que os que são judeus, os que são da antiga aliança de Deus com o seu povo, eles tiveram cerimoniais de Deus, não cerimoniais meramente ritualísticos e humanos, não cerimoniais da religião, mas cerimoniais, experiências com Deus que marcaram a identidade do povo. Então ele cita alguns aqui, ele fala a nuvem, o mar, ele fala que foram batizados nessa nuvem e nesse mar. Acontece que a nuvem não foi um evento esporádico, foram 40 anos caminhando com eles e protegendo eles do sol causticante do deserto. O mar, sim, foi um evento, apenas um momento, mas aquele evento marcou fortemente a transição entre eles cativos e agora eles libertos, uma vez que o Egito para no mar. Então ele fala: olha, nós não somos ignorantes, que na verdade eles tiveram o seu próprio processo para estarem como povo de Deus. E a verdade é que eles crescem em número no Egito, mas é no deserto, nesse processo da nuvem e do mar, que eles se tornam a nação, e é ali que eles entendem os mandamentos de Deus que são dados no Sinai, é ali que eles começam a se identificar como o povo de Deus. A partir dali, eles começam a ganhar uma identidade relacionada a Deus, porque até então, a única relação que eles tinham era a relação com Abraão, era a relação com Isaac, com Jacó, ou seja, com homens de Deus. Mas a partir do deserto e a partir do mar, agora, por assim dizer, Paulo fala, eles foram batizados, ou seja, eles agora possuem uma nova identidade. Paulo agora quer usar isso,
em função do que ele quer falar para a igreja. Vamos continuar. Os próximos versículos 3 e 4 diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Por quê? Porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Ele está dizendo, eles celebraram juntos a presença de Cristo. Cristo os alimentou, Cristo os descedentou, foi Cristo. Quem estava lá espiritualmente era o próprio Salvador. Eles só conseguiam ver Moisés. Quando muito eles percebiam Arão com esse tipo de liderança espiritual sobre eles. Mas na verdade, Paulo está dizendo, era Cristo quem os conduzia o tempo todo. Não era só a nuvem, não era só o mar, mas diariamente eles tinham a provisão de Deus. E é bom a gente lembrar, isso é sempre rico lembrar, que eles estão fazendo uma transição num dos piores desertos da terra. Eles estão passando pelo deserto do Saara, na região montanhosa do Sinai, na península do Sinai. Aquele lugar seco, causticante, não lhes faltou nem pão, nem lhes faltou água. Interessante também que assim que eles saíram do Egito e eles conseguiram atravessar o mar, na hora que os recursos que eles trouxeram do Egito acabou, naquele mesmo dia começou a cair o maná de Deus, suprindo cada uma das necessidades. E a verdade também é que na hora que eles entraram na terra prometida, no dia que eles entraram na terra prometida, Deus disse, hoje cessa o maná, porque vocês não têm mais necessidade. Então, aquela era o suprimento de Deus, a fidelidade de Deus. E tudo isso, então, caracteriza a relação do povo com Deus. Agora eles se identificam com Deus, agora eles têm uma história de fé, porque a fé se tornou palpável. Não é simplesmente a gente sabendo, mas a gente está vendo, a gente está sentindo, a gente está se alimentando, a gente está sobrevivendo. A coisa está literalmente caindo do céu. E ele chama Cristo de a pedra, marcando aquele evento onde o povo começa a resmungar, a falar mal contra a liderança. E naquele momento, então, Deus manda Moisés bater na pedra. É o primeiro momento. No segundo, Deus diz para ele falar a pedra, mas no primeiro momento Deus manda ele bater na pedra e a pedra sai água. Então ele marca isso dizendo, é Cristo. Era um milagre o tempo todo. Era a presença de Cristo, como para nós é a presença de Cristo. O que Paulo está trazendo então é a riqueza do Velho Testamento, e agora ele está aprontando o que ele tem para falar a respeito da vida nossa com Deus, usando o exemplo do povo de Deus no Velho Testamento. Versículo 5 em diante fala assim para nós. Entretanto, veja só, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Preste bem atenção, irmãos, preste bem atenção. Eles tiveram tudo isso, mas o fato é que eles morreram no deserto. Eles tiveram a bênção de Deus, eles tiveram a mão de Deus, eles tiveram a presença de Deus. Deus continuamente esteve ao lado deles, e no entanto, Deus não se agradou deles, razão porque eles morreram no deserto. Versículo 6 diz, ora estas coisas, esses fatos se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, agora, Paulo está começando a aplicar o exemplo para a igreja, e está dizendo, é preciso que notemos o seguinte, a realidade que eles viveram durante 40 anos no deserto é a mesma realidade espiritual que nós vivemos numa igreja. Nós temos a presença de Deus, nós temos o milagre de Deus no suprimento e no cuidado diário. Numa provisão que muitas vezes nós nem sequer percebemos que tem sido Deus que tem nos agraciado. Às vezes num evento ou no outro, numa situação mais limite, numa outra, a gente diz, foi Deus que me livrou. Foi Deus que me abençoou, foi Deus que fez um milagre. Mas o fato é que nem percebemos que estamos continuamente sendo agraciados por Deus. Agora, eles provaram, mas eles não entraram.
Paulo agora está aplicando isso e dizendo, é bom que vocês percebam, igreja, falando para mim e para você, é bom que nós percebamos essa realidade, porque essa realidade de alguma maneira define a nossa própria jornada, e diz que nós não cobicemos as coisas que eles cobiçaram, que foi justamente por causa dessa cobiça má, que eles terminaram por não entrar na terra prometida. Então, que nós não cobicemos as mesmas coisas que eles cobiçaram. A partir de agora, então Paulo passa a citar as coisas más que foram objetos da cobiça desse povo, dizendo para mim e para você, não cobicemos isso. Essas coisas más são a própria idolatria. Então vamos lá, o primeiro exemplo está no versículo 7, ele fala, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Uma vida dupla do povo. O texto está lá em Êxodo, capítulo 32, versículos de 4 a 6, como está aqui no slide, fala assim, trabalhou o ouro, isso está falando de Arão, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, por causa do ouro que o próprio povo deu. O contexto é quando Moisés sobe lá no cimo da montanha, no Monte Sinai, e lá em cima ele está recebendo a lei, enquanto lá embaixo Arão está pegando o ouro do povo e está fazendo um bezerro de ouro. É esse o contexto. E ali então edificou um altar. Veja só o que Arão fez. Depois de ele pegar e montar um bezerro de ouro e dizer para o povo, esse é o Deus que libertou vocês lá do Egito. Depois de fazer isso, edificou um altar diante dele, diante do bezerro, apregoando, ele disse, amanhã será festa ao Senhor. Como assim? Desculpa, mas que coisa é essa aqui? Está fazendo um bezerro de ouro. O povo está dando o seu recurso, está dando o seu dinheiro para poder fazer idolatria, fazer um bezerro de ouro. Ele faz o bezerro de ouro, diz, é esse o Deus que libertou vocês lá do Egito. E é bom a gente lembrar que lá no Egito havia um bezerro, havia um touro de ouro, ou um touro que era uma entidade lá divina do Egito. Então, o que é que esse povo está fazendo? Esse povo está fazendo um bezerro de ouro e agora vai adorar o bezerro de ouro. E Arão está dizendo que é possível adorar a Deus enquanto esse bezerro de ouro está na frente do povo. O que é isso? Como assim? Veja que ele continua. No dia seguinte eles madrugaram. O povo acordou cedo, animado. Opa, vai ser festa. Madrugaram e ofereceram holocaustos. Veja que mistura, irmãos. Tem um bezerro de ouro, e o povo está se levantando para poder fazer holocaustos para Deus. Que confusão é essa? Uma hora você entrega o seu dinheiro, entrega o seu suor, entrega os seus recursos para poder servir a outro Deus. E outra hora você vem para o culto e vai servir a Deus? Que história é essa? Que vida dupla é essa? Uma hora você faz com o seu dinheiro o que você quer, e outra hora você vem para o culto? Como assim? Que confusão é essa mental? Que doideira é essa? Isso não existe. Veja o que diz, eles ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas a Deus. Agora interessante, porque o ouro, o dinheiro foi para o bezerro. Agora, o alimento que era dado pelo próprio Deus, ofertas pacíficas são ofertas de alimento, o alimento eles estão dando para Deus. Como assim? O que é pesado, o que é caro, você dá para o seu Deus. Agora, quando é para dar para o Deus verdadeiro, você dá o que está sobrando? É isso? É mais ou menos a questão que está sendo tratada aqui. Que vida dupla é essa? E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Isso tudo, entre aspas, oferecendo um culto ao Senhor. Por isso, é que às vezes a gente não entende o que está no versículo 7, porque diz assim, olha, eles se tornaram idólatras, porquanto o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Mas o contexto é esse. É que eles estão levando uma vida dupla. Deus não tem problema nenhum que a gente se divirta, pelo contrário. Deus é joia, Deus é legal. E Deus satisfaz plenamente. Deus não é contrário à diversão. Mas Deus é contrário à vida dupla.
quando você gasta o seu dinheiro, gasta o seu suor, gasta o seu esforço com as coisas que você bem quer, e depois você comparece nos cultos, aqui e ali. Quando você vai dar uma oferta, você dá um mirrés, um negocinho de nada, não participa efetivamente da vida com Deus, não está realmente engajado na vida com Deus, nem na igreja, nem mesmo lá fora no seu trabalho, você serve a outro Deus, mas vem para o culto. É assim? Pois saiba, isso é idolatria. É isso que ele está falando. Por isso ele diz: não cobiceis as coisas más que eles cobiçaram, e por causa disso eles não entraram na terra prometida. Versículo 8 então diz assim para nós: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram no só dia 23 mil. 23 mil israelitas morreram num só dia por causa da prática da imoralidade. O texto é Números 25, do versículo 1 até o versículo 18. E é claro que eu não copiei o texto todo, mas as principais partes para que a gente entenda. Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. As meninas eram bonitas, gente boa, vizinho, e eles começaram a olhar e achar bonito, e começaram a se prostituir. E aqui está falando tanto de sexo, mas está falando sobretudo dessa convivência amistosa. Começaram a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E elas convidaram o povo, essas moabitas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, dos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor. Baal-Peor é uma entidade, é uma outra divindade, a divindade dos moabitas. A palavra Baal significa Senhor. Portanto, Baal-Peor era o Senhor de uma providência. Eles estão achando que no deserto talvez Deus possa falhar. Então eles estão garantindo uma segunda providência caso Deus falhe. É essa a ideia. E eles estão fazendo isso numa transição que é a transição aquela mais subversiva possível, porque ela vai acontecendo de maneira que você não sente. Você começa a andar e é legal, e o pessoal é legal, e vai lhe levando, e quando vê você já está achando que é normal. Não tem problema. E foi isso que foi acontecendo com o povo, e então Deus chama isso de imoralidade. O texto continua dizendo: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Isso é o que Deus manda Moisés fazer. E enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Veja que Deus toma uma providência radical. Enquanto eles começam a paulatinamente irem se adaptando à cultura secular, à cultura moabita, à cultura da idolatria, Deus pega e diz: separa aí, separa os cabeças. Ou seja, separa os principais líderes que estão fazendo isso com o meu povo, e eu quero a cabeça deles. Enforca-os. Você está ouvindo, irmão? Enforca-os. A gente está falando de Deus. A gente não está falando de um líder religioso que mandou matar. A gente não está falando de inquisição da Igreja Católica. A gente não está falando dos huguenotes e aquela guerra que aconteceu lá. A gente não está falando dos descaminhos da igreja. A gente está falando de Deus. A gente está falando do Velho Testamento, quando Deus estava com um povo e está dizendo: eu mandei matar. Eu mandei matar no meio do povo os cabeças que estavam conduzindo o povo a uma prostituição e uma vida de imoralidade. Isso também é idolatria. Versículo 9 diz assim para nós: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O texto que Paulo está citando é Números 21, versículos 5 e 6, que tem assim: e o povo falou contra Deus, e o povo falou contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água. Veja só,
A questão aqui é a questão da murmuração, da reclamação, do despeito, da falta de reverência com Deus, e em contrapartida com a própria liderança de Moisés. E então eles estão peitando Moisés, mas estão peitando Deus, dizendo assim: que é isso? É para a gente morrer de fome aqui? É para a gente morrer de sede? Mas lembra que Deus disse: eu batizei vocês lá atrás, dando pão e dando água, dando suprimento de cada dia como um milagre. Mas no meio da jornada eles fizeram isso. E tem mais, o texto diz assim para nós: e a nossa alma, veja só, o que eles disseram para Moisés, e a nossa alma tem fastio, ou seja, a gente está sem fome desse pão vil. O pão vil que eles estão citando é o maná. Ou seja, o que Deus faz cair do céu para abastecer eles estão chamando de pão vil. Ou seja, eu enjoei. Eu enjoei. Esse pão maná todo dia a mesma coisa. A gente queria um pãozinho diferente. Sei lá, uma tapioca talvez. Uma coisinha que tivesse um gostinho a mais. Porque o negócio está meio sem gosto, sem sabor. Dá fastio esse pão. Tem mais. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Mais uma vez, Deus sentencia o povo à morte por causa do processo de idolatria. Agora, quem de nós diria que isso é idolatria? Talvez a gente dissesse, é irreverência. Talvez a gente dissesse, esse povo é rebelde contra o líder Moisés. Talvez a gente dissesse, eles estão resmungando, eles estão murmurando. Talvez a gente tivesse várias palavras para falar. Entretanto, Paulo está usando o exemplo do Velho Testamento. Nessas mesmas palavras, murmuração, rebeldia contra a liderança, ele está dizendo, isso é um processo de idolatria. Que ninguém se equivoque. Versículo 10 então diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse texto é um texto bem maior. A palavra murmuração aqui no original quer dizer isso: queixar-se, dizer algo contra um em um tom baixo. É impressionante isso, como às vezes a gente indo para o original a gente discerne melhor. Ou seja, é aquele tipo de conversa miúda que você escuta. Alguém que está se queixando da igreja, está se queixando de Deus, está se queixando da liderança, como é o texto aqui. Está lá, na conversa miúda, fala para você assim, não é bom não presta não. Você já viu isso, você já viu aquilo, você já viu que não funciona, você já viu que não é bom. E fica lá, enchendo a cabeça. É isso que está acontecendo aqui. Essa conversinha miúda, num tom baixo, daqueles que se queixam com descontentamento. O cara está insatisfeito. É impressionante, às vezes o cara está insatisfeito com um casamento, mas ele começa a se queixar contra a liderança, qualquer liderança. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser pastor, pode ser o empregador. Ou seja, ele está de mal com a vida, ele começa a murmurar, a se queixar. Essa é a ideia, é o que ele está falando. E o exemplo que é citado é Números 16, do versículo 1 até o 49, e está falando sobre uma rebeldia, uma rebelião dos filhos de Corá, que também Datã e Abirão participaram. Diz o texto assim, claro que alguns pedaços desse texto, porque ele é muito grande, fala assim: Corá tomou consigo a Datã e Abirão. Datã e Abirão, eles não são levitas, e no entanto eles estão querendo participar do sacerdócio. Corá é filho de Levi, portanto ele pode participar. Mas veja, Corá tomou consigo Datã e Abirão e levantaram-se contra Moisés. Agora não é mais nem contra Deus, é só contra a liderança mesmo. Se levantaram contra Moisés e lhes disseram: basta. Veja o argumento: basta, pois que toda a congregação é santa. Ou seja, basta, vocês não precisam estar falando mais nada não, nem estar mandando em nada não, porque na verdade todo mundo é santo. E disse mais: e o Senhor está no meio deles. Ou seja, a nação é santa e Deus está no meio deles. Agora, irmãos, veja a sutileza dessa palavra.
porque é verdade. A nação toda é santa e Deus está no meio deles. No entanto, a rebeldia contra a liderança não era porque Deus estava no meio deles, nem porque a nação era santa. É porque, na verdade, eles queriam poder. Não tinha nada a ver com um problema teológico, porque o que eles estão afirmando é certo. A congregação é santa, o povo é povo de Deus, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, veja só o argumento que eles estão chegando lá. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, por que é que vocês têm alguma proeminência? Por que é que vocês então é que falam? Por que é que vocês então é que ensinam? Por que é que vocês é quem mandam? Por quê? Essa é a pergunta que está sendo feita por Corá, por Datã e por Abirão. Impressionante. Aqui é uma rebeldia. Literalmente. E a expressão que está sendo usada por Paulo é: não murmure. Ou seja, não se deixa levar. Veja que o texto continua e fala assim: tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. E então vários versículos vão seguindo no processo que Moisés tenta resgatar tanto Corá, como Datã, como Abirão. Moisés chega, conversa com eles, tenta trazê-los de volta à lucidez, mas eles estão simplesmente rebeldes. Não tem como trazê-los de volta, porque eles estão querendo poder, eles estão querendo a excelência, eles estão querendo a proeminência no meio do povo. E como Deus não está dando para eles essa proeminência, então eles estão revoltados contra Moisés. Moisés, então, com o rosto em terra, versículo 23 e 24 diz: respondeu o Senhor a Moisés. Veja, não falou para todo mundo, mas falou para a liderança. Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E se você ler o texto, até o versículo 49, você vai ver que Deus mandou toda a congregação, todo o povo, sai do meio deles. E aqueles que não saíram, morreram. Porque Deus abriu um buraco na terra, e Datã, Abirão e Corá, eles foram engolidos pela terra de uma só vez, e Deus mandou fogo do céu, e fulminou 250 pessoas que estavam com Corá, Datã e Abirão. O recado de Deus é: não fica comendo ladainha de pessoas descontentes com a igreja. Eu sinto, irmãos, eu sinto uma tristeza imensa de quando isso acontece. Eu vejo, por exemplo, um líder que caiu algum tempo atrás, um líder evangélico que caiu algum tempo atrás, e ficou descontente com a igreja, e nos seus ensinos, especialmente na internet, ele tem o tempo todo machucado a igreja, porque ele está de mal com o evangelho, ele está de mal com a igreja do Senhor Jesus. E tantos evangélicos ficam consumindo isso durante a semana pela internet, e vão chegando a razões pessoais, do tipo assim: não tem problema nenhum ser homossexual, porque esse líder que está rebelde contra Deus, ele fica argumentando à luz da Bíblia, entre aspas, as suas próprias sujidades, a sua própria nojeira. Ele fica argumentando e dizendo: olha, Paulo estava errado, Pedro estava errado. Ele fica num argumento danoso para o povo de Deus. Sabe o que é pior para mim? Pior do que um líder na internet é um líder físico, pessoal, junto do rebanho, o tempo todo acurvitando o rebanho para ser rebelde contra Deus, para achar ruim, para se queixar. É uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa que não está dentro de verdade, é uma pessoa que não se engaja de verdade, não é uma pessoa que acredita de verdade. É a pessoa que está o tempo todo do lado, porque ela quer poder, porque ela quer proeminência, então ela está o tempo do lado minando a autoridade espiritual da liderança. E eu sei que vez por outra, pessoas de outras igrejas vêm aqui na nossa igreja para minar. Ficam falando contra o culto, ficam falando contra o pastor, ficam falando contra o conselho da igreja e falam minando. Pessoas que vão e convidam membros da igreja para um cafezinho, convidam membros da igreja para almoçar, para comer, para não sei o quê, e ficam minando o tempo todo a liderança.
pessoas insatisfeitas, ficam propondo para você uma outra caminhada, propondo para você até uma outra igreja. Eu teria tantos exemplos para contar, mas o tempo não me permite, porque o tempo vai embora e a gente ainda tem muito texto para estudar. Mas no versículo 10, então, está falando sobre esse processo. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que a terra se abriu e Deus matou Corá, Datã e Abirão, e todos os que estavam ao seu redor e não saíram de perto foram mortos. Mas quando Deus viu que 250 daqueles pervertidos líderes que ainda estavam lá em Israel, que tinham sido de alguma maneira induzidos ao erro por Corá, Datã e Abirão, Deus mandou fogo do céu para fulminar aqueles 250 líderes. Vou lhes dizer uma coisa, irmãos. Essa verdade, ela é uma verdade espiritual. Talvez hoje Deus não vá mandar fogo do céu. Talvez Deus não vá mandar a terra se abrir. Mas essa verdade continua sendo a mesma. Ninguém brinque com isso. Ninguém brinque com a igreja do Senhor. Ninguém macule a noiva de Deus. Ninguém macule a liderança que Deus instituir sobre uma igreja local. Ninguém o faça. Porque quando assim o faz, pensa que está maculando a pessoa, maculando a igreja. Na verdade é Deus que sente as dores. E é Deus que intervém, e Deus faz isso com muita força, com muita providência. Não é raro a gente olhar na história e ver todos os rebeldes que se levantaram contra a igreja tiveram um fim de destruição, um fim calamitoso, um fim de morte, um destino cruel, porque Deus pesa a sua mão, Deus destrói. É impossível que uma pessoa assim, que está nessa situação, esteja bem com Deus, porque a pessoa não quer Deus, mas a pessoa quer se usar de Deus para o benefício próprio, para a proeminência pessoal. Então, a partir do versículo 11 em diante, nós vamos encontrar como os exemplos da história de Israel ainda falando sobre essas cobiças más. Veja aí, por favor, versículos 11 e 12, fala para nós o seguinte: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ainda no versículo 13, por favor. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que o texto está falando para mim e para você aqui, nos versículos 11 e 12, é o seguinte, irmãos. Desculpa, passou aqui as páginas. Essas coisas sobrevieram como exemplo. Ou seja, por que elas estão escritas na Bíblia, essa narrativa do Êxodo, contando das intervenções de Deus? Para que eu e você tenhamos a ideia de com que nós estamos lidando ao longo da vida. E tem mais, ele fala que são exemplos para que eu e você entendamos como a idolatria é um processo pernicioso dentro de nós. Qual de nós está livre de ser induzido ao erro? Veja que a idolatria aqui, num caso, foi uma escultura de bezerro de ouro, mas em todos os outros casos, a idolatria foi tratada aqui como sendo coisas do coração, e não como sendo um objeto, um ídolo falso, um ídolo de barro ou de ouro. Quer dizer, qual de nós não está suscetível a esse tipo de influência e é sendo levado a uma espécie de rebeldia, a uma espécie de insatisfação? Qual de nós? Há um tempo atrás, uma das grandes forças que estavam obliterando ou atrapalhando a vida da igreja era o chamado Evangelho da Prosperidade. O Benny Hinn, por exemplo, um dos grandes da teologia da prosperidade, que influenciou talvez uma geração de pessoas,
Ele recentemente se retratou falando: eu queria pedir perdão à igreja, porque eu ensinei lama, eu ensinei o que não presta durante anos a vida da igreja. Temos várias igrejas que são frutos desse movimento de teologia da prosperidade. Entretanto, me parece que hoje, a grande influência que tem obliterado ou atrapalhado a vida da igreja, não se trata mais da teologia da prosperidade, mas se trata de um pseudo-evangelho, de pessoas que podem estar na igreja, mas não participam da igreja, de pessoas que são frequentadores de cerimônias e de cultos, os chamados evangélicos, mas que não são de fato membros. E talvez isso seja uma das coisas que mais tem atrapalhado hoje a vida da igreja. E não falo a vida da igreja das graças, eu falo num sentido geral. Esse efeito de pessoas que participam de cerimônias, mas elas não estão engajadas, elas não querem participar. É como se aos poucos o próprio diabo estivesse vacinando uma geração inteira de pessoas que querem um culto, querem uma igreja para se servir e não para servir a Deus. E é isso talvez que ele está falando quando está usando os exemplos para falar para a igreja a respeito do perigo dessa idolatria. Agora o versículo 14, veja o que ele diz, irmãos. Versículo 14 ele fala: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E esse é o ponto que eu lhes falei logo no começo. Paulo está dizendo para a igreja: não seja idólatra. Portanto, os pontos que foram levantados até agora: vida dupla, imoralidade, falar mal da liderança, rebelar-se contra a liderança, são os aspectos pelo qual Paulo diz que no passado Deus interveio na igreja ou no Israel como uma espécie de idolatria que se processava no meio deles. Então no versículo 16, veja o que diz, por favor, versículo 16, ele fala assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E depois ele diz: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Veja, Paulo está partindo agora para um novo aspecto. Ele está aplicando agora o problema da idolatria à igreja. Ele está dizendo: quando a igreja começa a viver a idolatria, começa a haver um esvaziamento da comunhão da igreja. E não vai ter evento que façamos que consigam promover comunhão, quando a igreja se esqueceu de Cristo e está simplesmente cada um querendo viver do jeito que quer. Cada um quer formar a sua própria igreja, do seu jeito, descontentes, reclamando, insatisfeitos. Então esse processo todo vai destruindo e minando aquilo que nos une. Veja, irmãos, que foi exatamente isso que aconteceu lá no deserto. O povo se queixava, e foi isso que não deixou eles entrarem na terra prometida. E agora Paulo está aplicando isso à vida da igreja e está falando: o que é que nos une? O que é que temos como comunhão? Versículo 16, ele diz: não é o cálice, não é o sangue de Cristo que nos une? Ou será que são os nossos gostos? Ou será que são os nossos ministérios? Ou será que são os nossos desejos ou a nossa percepção? O que é que nos une? O que é que nos faz comum? O que é que temos de unidade entre nós? Não é porventura o sangue de Cristo? E ele pergunta outra coisa, ele faz: o que nós partimos na hora da ceia, porventura, não é o corpo de Cristo? Ou seja, não é isso que nos une, o fato de sermos corpo de Cristo. Então como é que falamos contra o corpo de Cristo? Como é que falamos contra a igreja? Como é que falamos contra a liderança da igreja? Irmão, eu não sou inocente, eu sei, você sabe também, que existem muitos líderes ruins, falsos líderes, falsos mestres. Mas eu preciso dizer para você que Paulo, nessa mesma época, já tinha experiência com falsos líderes e falsos mestres. Mas uma coisa não nega a outra. Ou seja, o fato de você ter passado por um problema com a liderança ruim, com a liderança que não deveria estar lá, porque ela na verdade não é de Deus, isso não denigre as verdadeiras lideranças e muito menos denigre o que nos une como povo.
Então, por que participamos de uma igreja? Por que nós vamos ao culto? Talvez a pessoa fala, eu vou escolher a Igreja Presbiteriana das Graças, porque ela tem um departamento infantil bom, porque ela tem um louvor, porque ela tem uma pregação, porque tem um ambiente climatizado, porque tem slides, porque tem, não sei. Não é isso que nos une. Se for isso, aí vamos dizer que um dia o conselho define assim, a partir de agora a gente vai cultuar de luz apagada. Aí você deixa de vir? Agora o palco está desse jeito, mas se porventura o conselho daqui a um tempo disser, a gente vai demolir esse palco e agora vai fazer diferente, aí você vai dizer, agora eu não vou mais? O que é que nos une? O que é que faz você querer fazer parte efetivamente de uma igreja? Perceba que Paulo está fazendo a seguinte aplicação. Quando a idolatria vai entrando sorrateiramente na vida da igreja, o que perece é a comunhão. Então, por que não temos comunhão? É porque existe uma espécie de idolatria onde cada um quer o seu do seu jeito. Não quer viver para o todo, não quer viver para o corpo, mas quer viver para si mesmo, usando o corpo para o seu próprio benefício. Versículos 18 a 20, por favor, dê uma olhada. Eu vou ler ainda o versículo 19, ele diz, que digo, pois? Por favor, veja. Que digo, pois? O que o sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, veja, que as coisas que são sacrificadas a demônios, que as sacrificam não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e ao mesmo tempo beber do cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor, da mesa de comunhão, e ao mesmo tempo ser participantes da mesa de demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Veja, irmãos, onde é que Paulo está levando a gente a perceber? Ele fez uma analogia. Ele falou, a situação que eles viveram no deserto foi o que os uniu e os tornou povo. Agora o que nos uniu foi o cálice do Senhor e foi o corpo do Senhor que nos uniu. Se nós vamos viver o mesmo tipo de vida que eles viveram, aquela vida desagregada, onde falsos líderes vão minando a vida espiritual do povo, e cada um querendo o seu, vai simplesmente obliterando a vida de comunhão. Se nós vamos viver assim, então vai terminar acontecendo a mesma coisa conosco. Aí Paulo diz, agora, lá quando eles iam sacrificar, eles levavam a carne, levavam o animal. Então o sacerdote vinha, ele cortava a cabeça do animal, o sangue jorrava na bacia, e aquele animal, ele era tirado a pele naturalmente, e agora ele ia virar uma espécie de churrascão. Aquele animal ia ser queimado. O sacerdote pegava um pedaço disso para levar para si. E o ofertante, ou seja, aquele que levou o animal, pegava o resto do animal para levar para si e levar para a família. Ou seja, o animal que era queimado lá em sacrifício diante de Deus, ele virava alimento para o sacerdote e virava alimento para o ofertante. Agora Paulo está usando isso para falar sobre nós. Ele está dizendo, como é que você que tem a comunhão com Deus, você está ofertando a sua vida a Deus, você está ofertando os seus recursos a Deus, como é que você está ao mesmo tempo ofertando esses mesmos recursos à idolatria? Não tem cabimento. Ou seja, se você realmente é uma oferta viva, um sacrifício vivo a Deus, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, não cabe agora você viver para si mesmo, vivendo uma vida idólatra. Esse é o ponto que Paulo está querendo chegar. E é por isso que ele usou a ideia do sacrifício do Velho Testamento. Então ele está falando, se aqueles que vão lá e fazem os sacrifícios, eles se alimentam disso, então quando você faz o seu sacrifício, faz da sua vida um sacrifício para o próprio conforto, para o próprio bem-estar, ou seja, quando você faz a sua vida simplesmente para você se dar bem,
Você está fazendo uma oferta. E que oferta é essa? Ele está dizendo uma oferta a demônios. Porque não é a Deus. E é por isso, talvez, que você está vivendo tão insatisfeito, tão queixoso, tão murmurento. O tempo todo parece que a vida não engata, parece que não dá certo, parece que é uma insatisfação constante. Por que a insatisfação? É porque em vez de você sacrificar, por assim dizer, a sua vida, em vez de você de fato entregar sua força, seu suor, tudo que você tem para Deus, você está entregando aos seus desejos, às suas cobiças más. E não é isso então, irmãos, que nos faz muitas vezes levantar durante o dia, levantar de manhã e sair para trabalhar. Não são as nossas cobiças, porque a gente quer, porque o que a gente quer é que muitas vezes nos move. Não é o que Deus quer, mas o que queremos que nos move em direção ao trabalho, em direção ao esforço, em direção à dedicação. Agora Paulo está chegando na igreja de verdade. Porque se ele falou com os pastores e com os líderes no capítulo anterior, agora ele está falando sobre a vida odierna da igreja. E está dizendo, não é possível que vocês sejam de Deus e vivam uma vida de reclamação e murmuração, e vivam uma vida inquieta o tempo todo, como se não tivessem satisfação em Deus. A quem vocês oferecem o sacrifício de vocês? A quem vocês oferecem a vida de vocês? A quem vocês oferecem o suor de vocês? A quem? Ele responde. Ele fala, se não é a Deus, é a demônios. E ele está falando que era a mesma coisa que acontecia em Israel, quando se ofertava a Deus, e tanto o ofertante como o sacerdote pegavam um animal e iam comer em casa. Essa mesma coisa acontecia no mundo gentil. Ou seja, o cara que não conhecia Deus, ele ia para a entidade dele, e pegava um animal e sacrificava lá, e depois uma parte ficava com o sacerdote lá, e outra parte ele levava para casa. Ele está dizendo, como é que você faz? Você participa da mesa do Senhor, porque você vem para a ceia, você diz, minha vida é do Senhor. Você participa da mesa do Senhor, porque você vem para a igreja e diz, eu sou igreja, eu sou participante real da igreja. E ao mesmo tempo você vive uma vida onde você gasta tudo de você para o seu próprio benefício, e não para o bem de todos, e não para a glória de Deus. Então não pode. Versículos 21 diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podeis. Não se engane, irmão. A sua indiferença, a sua insatisfação, as suas queixas têm raiz no inferno. Não se engane. Não pense que é o seu jeito. É porque eu sou assim. É porque eu tenho uma percepção diferente. Não é. A raiz dessa insatisfação, a raiz dessa vida cansada, a raiz desse esforço contínuo, é do inferno que vem tentando tragar a sua alma. Não se engane. Volte-se para Deus. Está na hora de você se entregar ao Senhor e dizer, a minha vida é tua, Senhor. E viver feliz e satisfeito com a boa mão de Deus, que vai lhe dar o maná, que vai lhe dar água para matar a sede na hora certa, que vai ter uma pedra que lhe abençoe de dia e de noite, que é Jesus, com sua doce presença. Está na hora de voltar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está na hora de você se dedicar a Deus de verdade e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu me entrego a Ti. E não de ficar pelas bordas, não ficar ouvindo o tempo todo cochicho e mexerico de pessoas insatisfeitas com a igreja, e o tempo todo reclamando com Deus, e reclamando com líderes. Volte-se para Deus, mas volte-se de verdade, de corpo e alma. Você não é membro de igreja nenhuma, o que é que está acontecendo? Você é membro de outra igreja porque você está aqui nessa igreja. Agora, se você é membro dessa igreja, porque você está em outra igreja, porque você está frequentando outros arraiais,
Porque você está querendo consumir, simplesmente consumir. Você não quer fazer parte do corpo. Você não quer se integrar de verdade. Você quer consumir sermão. Aí você diz, eu vou ouvir o sermão lá do pastor Fubá. Aí depois você diz, eu vou ouvir o sermão lá do pastor não sei das quantas, lá em outra igreja. Volte-se para Deus. E é impossível que você seja de fato crente e você não seja engajado e participante real dentro da igreja local que Deus lhe colocou para viver. Quer ser membro aqui? Então seja membro de verdade. Ele perguntou, provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes que Ele? O que Paulo está dizendo é, não brinca. Ele fez isso no passado. Ele não deixou aquela geração entrar na terra prometida. Não brinca. Isso é uma questão de vida ou morte. Isso não é questão de gosto pessoal. E mais uma vez eu quero dizer com todas as letras, não precisa ser aqui, nessa igreja, Igreja Presbiteriana das Graças. Mas precisa ser em alguma igreja que seja de fato igreja. Porque esse tipo de comunidade que você vai, mas simplesmente você não participa, você só assiste, você só senta a vibe, mas você não realmente faz parte como membro. Alguém está como liderança sobre você para tratar seu coração, para realmente puxar você pela disciplina, para chamar você de fato pela verdade. Esse tipo de igreja não é igreja. É oba-oba. E você diz, eu tenho um amigo lá. Lembra de Corá. Lembra de Datã e Abirão. Lembra? Vai continuar. Eles estão indo para o inferno. Você também? Ele então faz, a partir do 23 até o 33, ele faz simplesmente aplicações à vida. Eu vou ler, por favor, dê uma lida também. A partir do versículo 23 até o 33, ele fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E é a segunda vez que Paulo diz isso nessa epístola. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse. Você está me ouvindo? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Talvez eu explique um pouco melhor daqui a pouco. Ele diz, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e você quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Pois se alguém vos disser, isso aqui é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. É por isso que você não deve comer. Porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo? Porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles todos sejam salvos. Por favor, leia comigo o versículo 1 do capítulo 11. Vamos lá? Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está aplicando o ensino que ele acabou de dizer.
Não atrapalhe a vida dos outros com os seus queixumes, com as suas insatisfações. Antes, pelo contrário, modifique o seu próprio coração e sirva as pessoas agora. Não busque os seus próprios interesses, mas sirva para abençoar a comunidade. Se integre, porque você que fica na borda, ou você que fica o tempo todo ouvindo queixas, você está se deixando levar e persuadir pelo diabo para destruir a comunhão da igreja. Então volte-se para Deus, oblitere, negue, rejeite quem fica o tempo todo, batendo, fustigando, falando mal, queixoso contra Deus, contra a igreja, contra a palavra, especialmente contra a aplicação da disciplina. Tem gente que parece que não suporta a disciplina. Ele está dizendo isso. Então ele usa um exemplo da situação de lá. Você vai no mercado público, a carne que está lá foi sacrificada a ídolo. Mas também tinha carne que tinha sido do frigorífico, não tinha sido sacrificada a ídolo. Então Paulo diz, não pergunta. Compra a carne e vai para casa e come. Mas se você está comprando e alguém fala, essa carne foi sacrificada a ídolo, então para. Você não come. Mas não come por quê? Porque você quer bem a pessoa para ela não tropeçar. Já falei aqui, já exemplifiquei isso. Naquela sociedade, isso fazia parte da cultura, de uma cultura idólatra. E talvez alguém vá tropeçar justamente por causa disso naquela sociedade, pensando assim, meu Deus, o pastor está comendo uma carne sacrificada a ídolo, quer dizer, ele também segue aquele ídolo lá, não tem problema, então também posso seguir. Paulo está dizendo, não faz isso, não dá margem para a pessoa se perverter, para a pessoa se desencaminhar. A sua liberdade está atrelada à sua consciência, a consciência do amor a Deus e a consciência do seu amor ao povo. Mas isso você não faz para aparecer e muito menos você faz para cobrar. Ninguém precisa saber, mas você faz de coração. E por isso você não precisa que ninguém bata palma e diga assim, olha como fulano é altruísta, ou como o Beltrano é humilde. Não precisa, porque você faz isso é para Deus. Então o conceito final que ele vem e diz é, por que nós não comemos? Por que nós não bebemos? Por que nós não vivemos? Para que Deus seja glorificado em nós. O que foi que aconteceu? Em outras palavras, já que Paulo está falando sobre comunhão, já que Paulo está falando sobre idolatria, está falando sobre a vida comum da igreja, ele está dizendo que a comunhão, ela é pervertida, quando aqueles que participam de uma comunidade, não vivem para a glória de Deus, mas vivem apenas para uma ufanação pessoal, para a sua própria glória. E isso perverte a comunhão. Porque a gente fica cheio de grupinhos, de partidos, como acontecia na igreja de Corinto. Então os grupinhos eram, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E cada grupinho desse, na verdade, não servia a Cristo, nem servia ao corpo e nem tinha comunhão. Porque nem eram de Paulo, nem eram de Apolo, e nem eram de Cefas, e nem eram de Cristo. Mas era um bocado de pessoa que estava simplesmente usando a igreja para o seu próprio benefício, para o seu próprio bem-estar. Não serviam a Deus, não se integravam a Deus. Por isso, irmão, há um desafio imenso nesse texto, falando sobre, não a ética, a sua ética, mas sobre o seu coração, o que é mais precioso do que a sua ética. É que se você tem se mantido idólatra, você se serve dos cultos, se serve da membresia de uma igreja, você se serve, ou seja, você vai e ouve um pastor e fala, eu concordo em parte, concordo com aquilo ali. Aí ouve outro pastor e fala, eu concordo em parte. E você é o dono da verdade. Você não lê a Bíblia, você não se edifica, você não abençoa as pessoas, você não aconselha, você não ajuda, você não contribui financeiramente, efetivamente, você não dá o seu dízimo, você não está engajado, você não participa. Eu quero dizer para você, irmão, você não vive para a glória de Deus. Não vive. Você usa o ambiente, usa a igreja, usa as coisas para o seu próprio benefício. Acho que o grande desafio está aqui, no final, versículo 1 do capítulo 11.
Sigam o exemplo. Ricardo Barbosa, falando sobre esse versículo 1 do capítulo 11, ele fala: se um crente não pode dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, então ele não é crente. Porque você vive imitando quem? Você vive servindo quem? Se você não pode dizer para os membros da igreja, as pessoas da sua família, me imitem como eu imito a Cristo. Eu não vivo para ser servido, mas eu vivo para servir. Eu não vivo para o meu próprio benefício, mas eu vivo para a comunidade da fé, para abençoar a todos. Se não é assim, então você não vive para a glória de Deus. Quero chamar você para esse desafio. Você topa, irmão? Dizer para Deus: eis-me aqui. Senhor, eu quero me entregar completamente ao Senhor. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero me engajar de verdade. Eu quero fazer parte de verdade. Eu não quero ficar nas bordas. Eu não quero ficar nas queixas. Eu quero realmente mergulhar de cabeça. Eu quero me entregar. Você topa? Eu quero fazer esse desafio. Desafio de alguém que diz: eu quero, Senhor. Eu quero me integrar e me entregar de verdade. Não quero só visitar, eu quero fazer parte. Eu não quero ficar dando os restos, eu quero dar 100%. Lá no seu trabalho também, mas o texto de hoje, a aplicação é para a igreja. O texto de hoje não fala da sua vida fora, fala da sua vida dentro. Fala da comunhão, fala da participação do corpo, fala da participação no sangue, fala da vida com Deus. Você topa? Você topa? Estou fazendo um desafio a você. Você pode dizer para Deus: Senhor Deus, eu quero me entregar e me integrar completamente. Quero me entregar ao Senhor, para que a sua glória visite a terra. Mas eu quero me integrar como parte efetiva da igreja. Eu quero estar no meio de pessoas que estão amando a Deus, estão juntos, estão caminhando juntos. Não quero ficar ouvindo mexerico, eu não quero ficar dando pala para a conversa do maligno. Eu quero estar dentro de coração. Estou fazendo esse desafio para você. Você quiser, mas quer de verdade, eu queria convidar você a ficar de pé, queria orar por você e orar com você, porque de pé eu já estou, e aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Você está dizendo que quer, eu queria convidar você a ficar de pé, fica de pé e diz de verdade: eu quero, Senhor, eu quero me dar de verdade ao Senhor, me entregar. Você não é membro dessa igreja, mas quer ser membro dessa igreja. Ainda hoje, vá falar com um presbítero. Não sai daqui sem falar com algum presbítero. Fala com algum diácono que está na porta da igreja, que ele vai apontar algum presbítero, ou ele mesmo vai ajudar você a entender suas dúvidas. Mas não sai daqui sem realmente se integrar. Se você está dizendo eu quero, por favor, para de ficar ouvindo gente que só fala mal, só queixa, só reclama. Diga para a pessoa: não, cala a boca, eu não quero mais. Você não faz parte do círculo de Corá, Datã e Abirão. Vamos orar. Eu vou impetrar a bênção, porque já está na hora, 18:02. Depois a gente pode se abraçar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, porque a Tua palavra, ela corrige, ela ensina e ela apresenta para nós o caminho da verdade, o caminho de Cristo, dentro de nós e também fora de nós. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que todos nós que estamos nos pondo aqui de pé, que o Senhor nos mantenha de pé, porque nós somos fracos, Senhor Deus. Nós não temos capacidade para caminhar se não for por meio do Teu Espírito. Por isso, Senhor Deus, nos traga para mais junto de Ti, aqueça o nosso coração, mas também nos integre à igreja,
Nos ajuda a encontrar os caminhos, os ministérios, os pequenos grupos, a vida da comunidade, participar efetivamente dela, Pai. Unge assim cada um que está em pé. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida de serviço. Dá-nos dons, dá-nos, Senhor, satisfação, alegria. Dá-nos também sabedoria para a gente poder fazer calar o maligno e as influências malignas sobre o nosso coração. Peço, Senhor Deus, que o Senhor repreenda o mal, repreenda o maligno, que no nome de Jesus o Senhor faça calar o mal, assim como o Senhor fez calar o mal lá de Datã, de Abirão, o Senhor fez calar o mal de Corá, assim como o Senhor fez calar o mal de todos que se opuseram à tua voz. Faz isso, Senhor Deus. E eu peço que o Senhor abençoe ricamente a sua igreja, aqui nesse lugar, mas onde mais estiver reunido o teu povo, que é chamado pelo teu nome e que segue de verdade a tua palavra e a tua preciosa presença. Que o Senhor abençoe ricamente os líderes, abençoe os pastores, abençoe os membros, abençoe os conselheiros, abençoe cada líder de cada ministério, Senhor. Enche-nos com graça e faz o nosso coração arder na tua presença. Isso eu te peço, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém e amém. Deus abençoe, irmão.